todos com a paz do Senhor. Mais um encontro que estamos aqui, né? Mais uma semana que Deus promete para nossas vidas. Cada um vai se encontrando com a palavra do Senhor. Deus é conosco. E quem será contra nós, não é verdade? Que assim cumprimentemos todos os nossos irmãos, para que Mateus 5,47, que diz assim: e se saudarem somente os irmãos da igreja, o que estão fazendo demais? Vamos saudar a todos, independente de religião, independente de doutrina. A paz a todos neste momento. Eu tenho um tema bastante interessante para vocês nesta tarde, que fica em Lucas 11, de 14 a 23. Eu não vou ler todos, mas quem quiser olhar depois com mais detalhe, tá toda a história, o enredo muito importante com relação a você confiar no nosso Deus, que diz assim, Lucas 11, de 14, eu vou ler de 14 a 18, para ter um melhor entendimento. E estava ele expulsando um demônio, a qual era mudo. E aconteceu o quê? Saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. E outros tentando, mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele pelos seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsidirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu? Então é uma história assim, muito interessante, gente. Quando eu li essa parte de Lucas, eu achei muito interessante, em que quando Deus expulsava os demônios, naquela época, uma pessoa que estava com subentendia que existe o quê? Quando você tem um mal que é da própria sua criação, do seu próprio dia a dia. Qual é o mal que a gente pode ter? Ou por demônios, ou por você mesmo criado, ou por coisas que você adquiriu durante a vida, como a doença mesmo, como a doença da diabetes, não é? Você vai adquirindo com o tempo, às vezes, pela sua alimentação, de como você se alimenta. Tem as doenças que vêm até adquirida até porque Deus permite, para que Ele mostre a glória dele em você. Então a gente vê, existe um monte de situações em cima de cada ser humano. Mas por que não crer no Senhor quando Ele diz que a casa quando não é regida por Deus, quando não tem um grande Deus guiando a sua casa, ela cairá. Então, assim mesmo é a nossa vida. Quando a gente se deixa levar por situações do dia a dia, em que você não crê que existiu Deus, tanto naquela época, quando eles permitiam os fariseus, em que eles desacreditavam demais que existiria um Deus para nos guiar. Foi por isso que aconteceu tudo isso aí em nossas vidas, né? A morte do nosso Senhor. Para que a maior prova de que Deus está em nossas vidas? Pela sua morte na cruz, não é? Mostrando que Ele era por todos nós, pelo amor que Ele adquiria para cada um de nós na cruz. Então, vamos procurar ser mais sensatos em nosso dia a dia, procurar crer que Deus está em cada momento em nossas vidas, porque Ele mostra a cada momento que Ele está trabalhando na vida de cada um de vocês, na minha vida e na tua vida, em todos os momentos, não tenha dúvida disso, não é? Que às vezes a gente crê que Deus, Ele está nos abandonando, você acha que Ele não existe. Para muitos, começa a cair no mundo, quando Ele diz assim, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Tem uma parte do versículo 23 dessas Lucas 11, 23. Quem não é comigo é contra mim. E quem é comigo não ajunta, espalha. Então, veja uma coisa, Ele sempre está trabalhando, mostrando. Se você não é a favor das coisas boas das nossas vidas,
o que Deus mostra, que você tem que ser obediente, quando você adquire vitórias assim, vitórias de conquista, de você ter um renovo, é uma vitória, é sua mudança como pessoa, como cidadão. Então, tudo isso demonstra que Deus é na tua vida. Não é só quando você adquire um carro, uma casa, não. Não é? Ele está trabalhando na nossa vida em todos os momentos, mesmo naqueles momentos de aflição. Não é? Aí quem é comigo e quem não ajunta, espalha. Então, quando você vai chegar no lugar, se você não é aquela pessoa que mostra que tem o grande Deus na tua vida, onde você chegar vai ser um ambiente de contenda. Se você não ajunta, você espalha, porque você não está crendo que Deus todo momento está mostrando que você tem que ser aquela pessoa que vai unir, que vai mostrar às pessoas que existe uma solução, que existe uma esperança, que existe um Deus que está trabalhando. Todas as coisas de nossa vida são adquiridas através de Deus, com a permissão dele, não é? Então, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a voz é chegado o reino de Deus, pelo dedo de Deus. Ele está mostrando que cada vez vai ser implantado o Espírito Santo que vai mostrar você através de discernimento, através de uma pessoa, através de fatos que vai mostrando, de testemunhos de pessoas, que você tem um grande Deus, um grande reino de Deus trabalhando pela sua vida. Então, irmão, não tenha dúvida de que Deus vai chegar, que Ele está aqui mostrando, que Ele vai chegar e vai levar todos os seus, vai levar a sua igreja. Então, como é que vai ser você, finalmente? Como é que vai ser você quando chegar a hora do arrebatamento? O teu preparo perante Deus, a tua história que você vem implantando na sua casa, não é? Como é que será? Como é que está? Se você está se renovando, se você está implantando um reino de Deus dentro do teu lar, será que você está fazendo isso ou você está somente naquela? Pega a Bíblia, para você ver aquela coisa como se estivesse distante, como que você não fosse realizar, não é? Então, se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que expulsavam vossos filhos? Ele, pois, serão os vossos juízes. Então, mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então, não tenha dúvida, irmãos, que a vós, cada um de vós, é chegado o reino de Deus. Quando você implanta, onde você chegar, a sua casa é implantada, não é? Na rocha ou na pedra, como diz aquela parábola. Então, se você monta sua casa numa rocha, você vai saber que está ali implantando todos os valores que foram passados do nosso Senhor Jesus Cristo para que sua casa não caia por qualquer situação, por qualquer desentendimento, por qualquer que você vá, conflito, por qualquer aflição. A sua casa não vai desmoronar. Mas sua casa é implantada numa areia, não tem como, irmão, você mantê-la de pé. Porque vai existir toda uma história, toda uma situação de que está ali havendo muita contenda, muito desentendimento. Deus não vai estar ali. É como no nosso templo. Se você vê que existe ali tantas situações, ore, faça com que Deus se aproxime daquele templo, porque a igreja somos nós, na congregação, no seu trabalho, trabalhe em cima disso. Ore bastante para que as coisas se encontrem. Quando o valente guarda a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas se o valente se ausenta, que o valente que eu digo é Deus. Tem um valente que poderia ser um valente dissimulado, que são as contendas que você vai tendo, vai entrando, vai acontecendo na sua vida. Mas quando chega o valente verdadeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, não tem como as contendas se manterem de pé.
ela vai ser toda desmoronada, porque vai existir Deus ali na tua vida, trabalhando e mostrando qual a saída, qual a solução, que Deus vai fazer um resgate na sua vida. Ele está tentando resgatar tudo que você tem no seu lar, para que você tenha um grande renovo. Então, todas as vezes que Deus trabalhava naquela época, o pessoal dizia que vinha do Beuzebu. Beuzebu não, Beuzebu são as contendas que você deixa acontecer. E não a história que aconteceu naquela época com nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhou em cima de cada um daquela época e trabalha até hoje na vida de cada um que está aqui, neste momento agora, e todos que não podem estar aqui presente. Mas Deus está em cima de todos os lugares, realizando cura, realizando milagre, realizando situações jamais imagináveis, não é? Aí hoje a gente diz assim: não vejo mais o milagre acontecer, as curas acontecer. Sim, vai acontecer quando você tiver fé, quando você realmente realizar, receber todo o manto que é necessário para que você receba todo o aviso do Senhor. E vai sim, aonde você chegar, poderá acontecer a cura ou o milagre. Deus está em cada um de nós. Basta a gente se manter de pé e sempre vendo que vai existir sempre Deus em nossas vidas. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade nesta tarde, irmãos, em nome de Jesus, e crer tão somente que Ele vai trabalhar na tua vida, nesta tarde e em outras tardes como essa, em nome de Jesus. Agradeço sim, neste momento, a oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui, mais uma vez gravando mais uma história baseada em Lucas 11, de 14 a 23. Que assim seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Agradeço sim, em nome de Jesus. Glórias a Deus.